No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o feedback é a antessala do sucesso. Como assim, Antessala Gustavo? do sucesso, o Bom café dia. da manhã dos campeões, né? Que legal, Rita, bom dia. Bom Bom dia, Marcelo, dia. que prazer, Bom hein, dia. Marcelo? Aqui nós conversar ao vivo na Rádio Independente. Ah, A última vez que nós Na conversamos reportagem. foi uma reportagem aqui sobre a ampliação da pista da BR-386, né? Que legal, Marcelo. Bruno, um bom dia a nossos queridos ouvintes. Muito se fala sobre feedback no mundo corporativo e nós acreditamos que o feedback é o café da manhã, literalmente, dos campeões, é a antessala do sucesso, porque quem não está pronto para receber feedback não está pronto para crescer, para evoluir na vida. Agora nós precisamos saber dar feedback e também receber feedback. Muito se fala sobre método, técnica para dar feedback e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque... qual é o objetivo de um feedback, né? O feedback quer dizer retroalimentar, né? É uma devolutiva, é uma resposta para o colaborador que de alguma forma está cometendo ali alguma falha ou ele está acertando e ele precisa que o seu comportamento, a sua conduta seja reafirmada. Mas o que importa do feedback é a melhoria contínua da performance do colaborador e a nossa própria melhoria contínua. Então eu quero falar sobre 3 momentos para se dar um feedback. Algumas pessoas falam que feedback tem que dar na hora. Nem sempre. Outros dizem que o feedback na hora ele pode ser constrangedor. Concordo, em alguns momentos nós precisamos antecipar ou postergar o movimento do feedback. Eu quero falar sobre 3 momentos. Como se dá um feedback antes de que as coisas aconteçam? Quando se fala em gestão por competência, normalmente se faz um alinhamento entre a função que a pessoa vai exercer na empresa ou o cargo que ela vai ocupar. E a pessoa que passa por um processo seletivo, muitas vezes ela não tem as competências necessárias para ocupar aquela função. Então, nesse caso, ela já recebe um feedback antes de começar a trabalhar, por exemplo. Ou quando a gente percebe que aquela função, todas as pessoas que ocupam aquela função, elas cometem algumas falhas, então a gente antecipa o movimento fazendo uma conversa de alinhamento prévia, um feedback antecipado sobre algumas características que costumam acontecer naquela função e que devem ser evitadas. Aí existe também aquele feedback que acontece na hora, que é fundamental, né? O ferro se molda quando ele está quente. Então tem coisas que é importante que se corrija na hora. Mas também existe um momento de dar o feedback que é depois, né? Quando a gente percebe que a pessoa comete uma falha, mas a tomada de consciência dela ainda não aconteceu, ela, de alguma forma, precisa que alguém a oriente, porque ela não está percebendo que ela está cometendo aquela falha. Eu vou dar um exemplo de cada um, tá? Bem rapidinho. Primeiro, eu já falei aqui sobre o feedback antecipado. Nós tínhamos um colaborador na nossa empresa que costumava atrasar o envio do relatório diário de atividades. Na segunda pessoa que nós contratamos para a mesma função, nós já alertamos, olha, nós gostaríamos que o relatório fosse enviado diariamente. Ontem eu tinha um grupo de pessoas trabalhando conosco lá em casa e eu percebi um feedback que aconteceu no momento exato. A pessoa estava fazendo um determinado movimento na jardinagem e carregando o material de forma equivocada e na hora a pessoa que coordenava o trabalho fez a correção, fazendo com que o serviço fosse alinhado em tempo real. E para finalizar, eu tenho uma história que tinha uma colaboradora nossa que eu percebia que ela tinha dificuldade de lidar com as suas finanças pessoais. Aí ela pedia alguma antecipação de salário e eu percebia que aquilo poderia acarretar num problema para ela. E daí eu chamei ela, foi uma conversa marcada de um dia para o outro, eu pedi para que no dia seguinte ela se preparasse para ter uma conversa importante. E eu comentei sobre a disciplina financeira, que muito mais importante do que quanto nós ganhamos é como nós cuidamos daquilo que nós ganhamos. E eu comentei que eu tinha percebido que em algum momento faltava salário para terminar o mês. E disse para ela que ela observasse aquele comportamento, inclusive dei alguns aspectos interessantes, né? Eu percebi que ela nunca mais pediu adiantamento e a mágica veio alguns meses depois, quando ela me chamou com os olhos cheios de lágrima e disse: Gustavo, eu quero te agradecer por aquele feedback, por aquela conversa que nós tivemos
eu me organizei financeiramente e pela primeira vez eu estou podendo levar minha família para a praia, vou levar meu filho para colocar os pés na areia e na água do mar pela primeira vez porque eu me organizei financeiramente. Ou seja, o feedback faz com que as coisas aconteçam com mais facilidade. É uma oportunidade de melhoria, é um presente que nós estamos dando para outra pessoa para que ela consiga ter uma vida muito mais satisfatória e uma vida acima da média, né? Eu vejo que são vários tipos, como você colocou, Gustavo. E como identificar exatamente qual estilo se encaixa com o empregado? É muito interessante essa pergunta, Marcelo, porque não existe uma receita pronta para todas as pessoas. Com todo mundo eu ajo da mesma maneira. Muito pelo contrário. É recomendável que se observe o contexto e aí sim a gente escolha qual é a melhor maneira de fazer a conversa de alinhamento. Tem 3 coisas que eu quero ressaltar para quem costuma dar feedback. A primeira delas, observe o contexto. O ambiente onde vai acontecer a conversa é mais importante do que a mensagem em si, porque o ambiente, o contexto faz parte da mensagem. Por vezes nós precisamos ir para um lugar isolado, reservado. Por vezes nós precisamos marcar de um dia para o outro. Essa é a primeira dica. A segunda dica é especificar o que nós queremos melhorar. Tem muitas pessoas que vão dar feedback e usam palavras genéricas. Por exemplo, eu gostaria que você fosse mais comprometido. Aí a pessoa é comprometida a vida inteira em inúmeros aspectos e ela só precisa mudar um comportamento e aquela falta de comprometimento soa como algo desanimador. Ao invés de a pessoa melhorar, ela piora. E a terceira dica, vincular a melhoria que nós estamos propondo que a pessoa tenha com algo que seja bom para ela. Ela tem que observar um ganho pessoal, porque daí ela consegue dar tração naquela mudança que nós estamos propondo. 3 dicas que fazem a grande diferença para se dar um feedback, né? Saber receber o feedback. Por exemplo, essa pessoa, ela soube receber e usar a favor dela o feedback. Não poderia ter pensado assim, o que ele, né? Por que ele vem me falar isso? Poderia ter tido um outro tipo de reação ao que foi falado. A intenção era das melhores e que bom que a pessoa soube receber e, né, usou em benefício dela própria. Ela usou em benefício e a vida dela melhorou a partir daquele retorno que ela recebeu. Talvez ela nunca tinha recebido uma conversa naquele nível. E no momento que ela teve a oportunidade, ela teve a sabedoria de corrigir a rota e se tornar um ser humano melhor. Eu costumo dizer que para se dar um bom feedback, nós temos que acolher a pessoa calorosamente, confortavelmente, afetuosamente. Depois nós temos que corrigir a pessoa com assertividade, sendo pontuais naquilo que nós estamos propondo. E depois nós temos que apoiar a pessoa na melhoria daquilo que nós estamos sugerindo. Agora, tão importante quanto saber dar um feedback é saber receber feedback. Saiba receber feedback. O que nós percebemos no mundo, no corporativo atual, tem muitas pessoas que estão dispostas a ensinar, poucas estão dispostas a aprender. Né? Falam bastante e ouvem pouco. Exatamente, Marcelo. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com Gustavo Bozetti, sempre com ótimos assuntos aqui, faz a gente refletir também, né? Cada um aí sobre o seu, né? Sua vida, sua vida profissional, sua vida pessoal. Muito obrigado, Gustavo Bozetti. Participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto. Obrigado, prazer. Um ótimo resto de semana para todos nós. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, obrigado, Marcelo. Agora, 25,6 a temperatura. 25,6.